Bem, boa noite a todos. São 7h12, vamos iniciar o nosso primeiro encontro com Tatiana Pereira Guimarães. Por favor, Tatiana, você poderia se apresentar, primeiramente abrindo sua câmera. Eu estou tentando aqui, estou aqui numa luta técnica. Mas isso é normal, todos nós passamos esse estresse, que é o estresse da pandemia. Aprender a usar o Zoom. Mas se eu aprendi, Tatiana, todo mundo aprende. É uma coisa que... agora foi. Pronto. Querida Tatiana, é com muita alegria que a gente recebe você aqui conosco. A gente vai iniciando enquanto as pessoas vão chegando, até mais para a gente respeitar o nosso horário, né? Eu vou depois deixar que você se apresente, mas primeiramente eu quero só contextualizar a importância desse espaço. É um espaço que foi criado na UERJ, foi quando a gente começou a convidar as pessoas que estavam na pós-graduação para dialogar, para trazer suas teses, trazer suas pesquisas, para que a gente pudesse criar uma rede de pesquisadores sobre o tema. E lá deu muito certo. E a gente ia continuar isso no IPSE, que é o Instituto de Pesquisa, Prevenção, Estudos e Suicídio, mas, infelizmente, com a pandemia, nós tivemos que postergar o presencial, mas ganhamos o virtual, que é quando a gente pode ter gente de toda parte do país, né? Então, assim, muita alegria que a gente convida também vocês, se tem um trabalho de pós-graduação, que queiram também fazer parte desse time, envie seu trabalho para a biblioteca, está no nosso site, e lá explica as regras para apresentação e inscrição desse trabalho. Na noite de hoje, nós convidamos uma pesquisadora que foi muito importante para a construção desse trabalho, porque Tatiana Guimarães foi a primeira pesquisadora que disse vamos aprender sobre esse tema, porque na época, quando eu trabalhava na UERJ, eu brinco sempre com isso, que eu era chamada pesquisadora do suicídio, e as pessoas fogem de gente que gosta de estudar suicídio. Mas a Tatiana não fugiu, não. Ela ficou, e não só ficou, como passou a ser uma especialista no tema. Então, é com muita alegria que a gente convida a Tatiana Guimarães para estar aqui conosco, para se apresentar formalmente. E depois, Tatiana, se você quiser, você consegue você mesmo passar a sua apresentação, ou você quer que eu passe para você? Não, eu posso passar. Eu só vou ver aqui, quando eu subir a apresentação, como é que vai ficar a qualidade, por causa da internet. E aí, qualquer coisa, eu vou ter que desativar a câmera e ficar só com PowerPoint. Mas aí, na hora, a gente vê o que acontece. Eu posso te ajudar. Se você tiver com dificuldade com a internet, você me manda, pede o Thiago, por favor, para mandar para aqui para o meu e-mail a apresentação, porque qualquer coisa eu já jogo aqui e você vai me dizendo, passa, e eu vou passando. Tá bom? Sem problema. Tá bom. Vamos tentar e qualquer coisa a gente revê. Tá bom. Então, se apresente, por favor. Boa noite a todas e todas. Meu nome é Tatiana. Como o Deise falou, eu comecei a trabalhar com o tema na UERJ, numa oportunidade que Deise chegou lá com a ideia de fazer um levantamento sobre suicídio ocupacional. Eu já trabalhava na época, eu trabalhei muito tempo na Fiocruz, na verdade fui bolsista na Fiocruz, e lá eu trabalhava com desigualdades em saúde, então eu já tinha, assim, uma certa inclinação a esses estudos, já com uma mistura de sociologia, com saúde, né? Então, na hora, pareceu uma coisa meio estranha, né? Se ia dar certo, se não ia, porque a gente teve um pouco de dificuldade por causa do banco, enfim. Depois a gente fala mais dos pormenores. Mas é um tema muito interessante, tanto que a gente começou em 2010, né, Deise? Estava pensando nisso. Já tem 10 anos que a gente se dedica ao estudo, daí foi
a minha monografia, a minha dissertação, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje, e no ano que vem vai ser a minha tese. Então, assim, já rendeu vários frutos, e é um trabalho muito interessante. Hoje em dia, profissionalmente, eu trabalho no Ministério Público, eu sou analista de políticas públicas lá no Ministério Público desde 2017, e trabalho com outros temas que não o suicídio, mas também são temas que acabam complementando, né? Porque são temas de direitos, temas sobre cidadania, então também são temas bem interessantes que não são exatamente sobre a saúde mental, o suicídio, mas também são interessantes para a gente entender um pouco da vida das pessoas. E é isso, vou começar a apresentar o trabalho. Eu fiz uma apresentação relativamente curta, eu vou só colocar aqui o celular para eu ir acompanhando o tempo que eu tenho, para eu não ficar falando loucamente. Não se preocupe, Tatiana, que eu estou aqui para te apoiar. Então, dependendo do tempo, eu vou dizer... aliás, eu não vou te interromper, eu vou te mandar um chat, tá? Mas eu já coloquei aqui, que aí também já me ajuda também a distribuir bem o tempo na apresentação. Eu vou tentar compartilhar aqui a apresentação que eu preparei, e aí vocês me dizem se vocês estão vendo. Sim, estamos vendo. Ah, que bom. Então, só para dar um panorama geral, como eu falei, né, esse é um tema que eu trabalho com desde 2010. Foi um convite diferente na época, porque eu estava ainda no meio da graduação, ela teve essa ideia de fazer esse estudo, e na época nós trabalhávamos com um professor em comum, e ele falou, eu tenho uma pessoa que trabalha com as bases de dados do DataSUS, ela pode te ajudar. E aí, Daisy chegou com a ideia de fazer um estudo sobre suicídio ocupacional. Então, nossa ideia inicial era pegar as bases públicas, né, que existem, que no caso é uma só, que é a do DataSUS, e trabalhar com a variável ocupação, cruzando com a questão do suicídio. A gente não tinha grandes pretensões de fazer estudos análises estatísticas muito robustas, porque eu já conhecia o dado do DataSUS e eu sei que ele tem limitações, né? Mas foi bastante interessante e fomos fazendo várias análises, aprofundando, até que surgiu essa oportunidade, que Daisy conseguiu autorização para nós começarmos um campo na Polícia Militar do Rio de Janeiro. E esse campo, ele envolvia entrevistas, né, e entrevistas diretas com os policiais militares. Então, a ideia era estudar como esse fenômeno do suicídio ocorria, ou estava presente ou não estava presente, porque até o momento a gente não tinha, né, nenhum tipo de estatística que comprovasse de que maneira ele estava presente ou não dentro da instituição. Então, foi assim que começou esse trabalho. Eu preparei uma apresentação, essa apresentação são dados da minha dissertação, que foi apresentada em 2015, mas, para dar um panorama geral, eu comecei sobre a questão do suicídio em si. Como é uma temática que não exatamente as pessoas falam com muita frequência, eu resolvi dar um panorama geral para que todo mundo entenda do que a gente está falando, né? A morte por suicídio é uma morte bastante frequente, né? No Brasil, ela dentre as mortes violentas, que é o acidente, o homicídio e o suicídio, ela é que tem a menor cifra, né? Há muito mais homicídios e acidentes do que suicídios no Brasil. Mas isso não quer dizer que morram poucas pessoas, e muito menos que isso tenha um impacto pequeno na sociedade, porque uma morte por suicídio é uma morte muito simbólica, né? Porque tudo que a gente discute sempre, como esse momento que a gente está vivendo, né, de coronavírus,
é pensar na prevenção da vida, como você mantém as pessoas vivas, né? Como se promove a saúde, tanto física quanto mental. Então, você pensar que alguém tira a sua própria vida é sempre uma questão. Então, já foi uma questão em várias searas, né? É uma questão religiosa, é uma questão social, existe todo um tabu em torno dessa morte, e é também uma questão epidemiológica, né? Uma questão humana mesmo, porque não existe nenhum tipo de registro de animais que cometam suicídio, né? Que não o homem. Então, é uma questão eminentemente humana, e isso, por si só, já daria uma ideia de importância desse tema. Então, existe uma morte por suicídio a cada 20 segundos, e uma tentativa. O que é uma tentativa? A pessoa que planejou, né, tentou tirar a sua própria vida, mas por algum motivo, ou porque foi interrompido por alguém, ou porque o método adotado não era tão mortal, a morte não aconteceu e essa pessoa foi interrompida de alguma maneira, essa ação foi interrompida de alguma maneira. E a Organização Mundial de Saúde estima que ao redor do mundo, né, nesse ano de 2020, morreriam cerca de 1,5 milhões de pessoas. Eu deixei essa parte marcada, se mantidas as condições atuais, porque esse trecho é o trecho de uma publicação da OMS bem antiga. E como aqueles filmes, né, futuristas que a gente vê, a data chega. E é exatamente esse ano, o ano que nós estamos vivendo, né, e chegaria a essa marca de 1,5 milhões de pessoas que tiraram a sua própria vida. No Brasil, o suicídio, como eu falei, não é a morte violenta mais alta. Eu digo isso porque há alguns países, né, na Europa e algumas regiões, inclusive do Brasil, em que o suicídio é bastante frequente, mas nós temos uma mortalidade por suicídio inferior às demais mortes violentas. Mas ainda assim não é pouca gente. Então, no ano de 2018 que é o último ano que está disponível, tá? O DataSUS, ele tem uma defasagem de 2 anos. Então, o último ano disponível é esse, que é 2018, e tem essa cifra de 12.733 mortes por suicídio. Isso considerando todo o território nacional. Isso nos leva a uma taxa de 6 mortes para cada 100 mil habitantes. Eu não fiz uma linha crescente, mas a taxa tem aumentado no Brasil. Essa é a taxa do último ano, mas eu lembro que logo que a gente fez os primeiros estudos, eu e Deise juntas, era 3,5. Nós já estamos em 6, e dependendo do que aconteça nesse ano, que é um ano atípico, né, que as pessoas estão passando por vários desafios emocionais, talvez, infelizmente, essa taxa aumente ainda, né? E na última década também foram registradas isso no Brasil, né? 108.020 mortes por suicídio. Então, assim, não é pouca coisa, é mais ou menos a mesma cifra que a gente tem hoje, né, pelo coronavírus, só que o coronavírus matou isso em 8 meses, mas em 10 anos morreu a mesma quantidade de pessoas. Então, assim, apesar de ser um fenômeno não tão proeminente no território nacional, ele também é bastante importante. E quando eu falo desses números, eu estou falando das vítimas diretas, ou seja, das pessoas que faleceram. Né? Nós não estamos considerando aqueles que estavam diretamente ligados a essas pessoas. Então, filhos, né, netos, pai, mãe, que também têm a sua vida impactada pela perda desse familiar. E chegamos a uma pergunta que é bastante frequente, né, quando se fala de suicídio. Desde deve escutar muito isso, eu escuto bastante, né, as pessoas perguntando assim, o que leva, né, ao suicídio? Por que uma pessoa se mata, né? Como eu falei antes, existe um verdadeiro frisson sobre a vida, né? As pessoas querem viver, querem aproveitar ao máximo o que elas podem, e outras pessoas optam, né, por tirar a sua própria vida. Por quê? Qual é a explicação para isso? É uma doença mental? É um adoecimento físico? A pessoa tinha um problema familiar, a pessoa tinha uma questão financeira, ela estava endividada, ela estava muito estressada, tinha uma qualidade de vida ruim. É genético. Eu conheço uma pessoa, eu estou exemplificando, né? Eu conheço uma pessoa que o pai se matou, ele se matou, o irmão se matou, várias pessoas da família se mataram. Eu acho que é uma questão genética. Então, é desemprego,
ela estava com uma perturbação no trabalho. Então, assim, as pessoas levantam hipóteses e fazem todo tipo de pergunta. A verdade é que o suicídio, todas essas coisas que eu listei, né, como exemplo, todas elas podem estar de alguma forma envolvidas numa morte por suicídio. O suicídio é descrito como um fenômeno complexo e multifatorial, ou seja, ele está envolvido numa gama de fatores enorme e não é possível, como, por exemplo, alguém que falece por uma doença específica, não sei, vamos dar um exemplo, câncer, né, uma coisa física, o médico consegue determinar exatamente o que aconteceu que levou à morte daquela pessoa. No caso do suicídio e outras questões que estão mais ligadas à parcela biopsicossocial do indivíduo, não é tão fácil, né, você delimitar o que é determinante para aquilo. Então, para o suicídio, nós temos características sociodemográficas, ou seja, homens morrem mais do que mulheres, pessoas idosas cometem mais suicídios do que o restante da população, né? Então, nós temos assim, uma série de fatores que influenciam, mas eles separadamente não podem ser tratados como determinantes. Existem fatores situacionais como esse. A pessoa estava endividada, ainda perdeu o emprego, perdeu um familiar. Então, existe uma dinâmica situacional que acabou influenciando a pessoa por esse tipo de morte. Então, tem várias questões, né? Não existe uma resposta simples, não é fácil de determinar, né? E a compreensão, ela tem que realmente ir para esse lado de complexidade, de entender que são muitos fatores que influenciam, mas isso não quer dizer que também não é possível controlar esses fatores de alguma maneira, né? Então, a partir disso, a gente começa a pensar exatamente quais são esses fatores associados. Como eu falei, né? Comecei falando de questões sociodemográficas, né? Questões individuais, e como é o tema dessa apresentação, e foi o tema que eu comecei a trabalhar com o suicídio, com a Daisy, a ocupação é um desses fatores influenciadores, associados, né? Às vezes eu falo determinante porque eu estou escrevendo algumas coisas dessas para a tese, eu estou um pouco influenciada, mas é um fator associado, é a melhor nomenclatura, porque determinante parece algo exatamente contrário ao que eu estou dizendo, né? Que tem algo que vai determinar, não é? São fatores associados. Então, o trabalho, ele é uma parte relevante da vida social do indivíduo, né? Ele tem a ver com a sociabilidade, ele tem a ver com o autossustento, ele tem a ver com o sustento da família, e em alguns casos, como é o caso do tema desse trabalho, que é o suicídio policial, ele tem a ver com a identidade do próprio indivíduo. Então, a partir da literatura específica ocupacional, se discute as questões de mais condições de trabalho, sobrecarga de atividade, acesso a meios letais, baixo prestígio social e estresse, como fatores importantes para a compreensão do suicídio por ocupação, né? Dentre as ocupações de maior risco estão os médicos, químicos, enfermeiros, policiais. Existem vários estudos sobre isso, né? Em geral, eles são motivados pelos próprios grupos ocupacionais, né? Ou então pelo pessoal da epidemiologia, que é quem salva a gente muitas vezes, porque faz trabalho sobre os mais diversos assuntos. E falando especificamente sobre a polícia, que é o objeto desse trabalho, né, que foi o objeto da minha dissertação, e também é um dos objetos do IPES, né, que é uma ocupação que o lema, né, não só no Brasil, mas em outros lugares, é servir e proteger. Então, qual é a função da polícia, né? A função da polícia é auxiliar a manutenção da segurança pública, defender o direito dos cidadãos, assegurar o cumprimento das leis, manter a ordem pública, e eu coloquei em negrito esse combater a criminalidade, embora na literatura específica esse combater a criminalidade nem sempre seja abordado. Isso é uma coisa que é muito forte no ethos policial, né, e muito forte na Polícia do Rio de Janeiro, né, por razões óbvias. Nós vivemos um estado de uma violência bastante proeminente, então
esse combate à criminalidade acaba fazendo parte do imaginário coletivo da polícia. E também da realidade, né? Não estou dizendo que está só no imaginário. Realmente faz parte das atividades diárias. Então, o que comumente é descrito como fatores associados para o suicídio policial? Uma hierarquia rígida, isolamento social, sensação de risco iminente, exposição constante à violência, pressão dos superiores e dos pares, um efetivo, e aí, na verdade, é um recorte, né, que é um efetivo majoritariamente masculino. Então, isso é importante ser levado em consideração, já que os homens, mesmo na população geral, independente da ocupação, já têm um risco de suicídio maior. Aliás, os homens têm um risco de morte violenta maior em todos os casos. Então, homicídio, suicídio, acidente, todos os casos, os homens têm um risco maior de morte em relação às mulheres. Então, só o fato de ser majoritariamente masculino, e eu não estou falando de 51, 49, né, a população, o efetivo policial em torno de, no Brasil inteiro, é 80% homens e 20% mulheres. Então, é uma diferença bastante grande. E critérios organizacionais de infalibilidade e comprometimento da saúde física e mental, por parte do trabalho, né, em decorrência do trabalho. Agora, falando especificamente da pesquisa que nós desenvolvemos na PEMERG, quando a gente começou esse trabalho, a gente não tinha ideia do que ia acontecer, nem quantas pessoas nós íamos conseguir entrevistar. Nós fomos bem desesperançadas, assim, por todas as pessoas que nos cercavam, que falaram, vocês não vão conseguir, as pessoas não vão querer falar sobre esse tema, porque a polícia militar é fechada e quando chega lá, obviamente, aquele bando de homens não vai querer falar com vocês sobre suicídio. E, para nossa grata surpresa, né, foi bem aceito, assim, Daisy tem todo um manejo também. Eu era muito jovem, então a maioria das vezes, na verdade, eu só observava, mas ela fez palestras, nós rodamos vários batalhões, tinha uma outra tabela com todos os batalhões, mas era muito grande, então eu resolvi não colocar, porque ficou meio poluída. Mas nós rodamos muitos batalhões e foram feitas muitas palestras. Chegando lá, a Deise apresentava essa questão exatamente uma coisa na base desse slide anterior, né? Como era ser policial, a dificuldade de ser policial, né? Por que os policiais tinham muitas vezes uma saúde física e mental prejudicada, e ela ia fazendo toda uma argumentação sobre transtornos de estresse pós-traumático, né? Ia falando várias questões e, para nossa surpresa, eu acho que também pelo fato de serem duas mulheres, né? E a mulher ter esse papel social de cuidado e escuta, eles se abriram e falavam muitas vezes lá na frente de todo mundo o quanto era difícil, que eles já tinham pensado em se matar e que tinham colegas que tinham se matado. Então, foi uma experiência muito rica. Eu tenho ainda lembranças vivas de tudo que aconteceu, porque foi verdadeiramente muito marcante, assim. Eu acredito que Daisy também. E foi muito bom, a gente fez, esses são os casos que nós obtivemos da época, né, 33 tentativas, ideações, tinha esse marcador de tempo, né, nos últimos meses ou anterior, por quê? Nos últimos 12 meses. Isso é um marcador temporal da epidemiologia, em geral, à medida que o tempo passa, as pessoas esquecem detalhes do que tinha acontecido, e como a gente queria entender, né, como aquilo dali fazia parte do trabalho e da organização policial e o que estava acontecendo na vida da pessoa naquele momento, esse marcador era particularmente importante para a gente, porque a gente queria saber o que tinha acontecido. E se tivesse passado muito tempo, talvez a pessoa não tivesse mais essa memória. E tinha um grupo controle, que é esse grupo controle? É a pessoa que não pensou em se matar, não tentou e não tinha nenhum amigo policial suicida. E pessoas que eram amigas de policiais e recusas, né? Nós tivemos também bastante recusas, como vocês podem ver. Recusas era assim, não desejo participar, não faço parte de nenhum grupo, né, nem de grupo controle, eu não desejo participar da pesquisa, falar da minha vida. Porque o que a gente queria? Mesmo as pessoas que não tivessem um envolvimento direto na manifestação suicida, ou seja, não tinha tentado,
não tinha pensado em se matar e não conhecia nenhum colega suicida, que a gente ouvisse esses policiais, que a gente chamou de grupo controle, para comparar o que existia na vida dessas pessoas que não existia na vida desses policiais que tinham algum tipo de envolvimento com suicídio e vice-versa, né? Então, a nossa amostra, aqui, só para ter uma ideia do perfil sociodemográfico, né, como eu falei, da nossa amostra, a maior parte eram homens, aqui só tem 72, porque o que aconteceu? Como a gente teve um número de participantes, né, de voluntários muito grande, a gente não tinha como entrevistar todas as pessoas, então a gente acabou fazendo uma amostra dessas pessoas que se voluntariaram. Então, qual era a amostra? Todos os que mencionaram, que eram do grupo de risco, né, tentativa, ideação, controle, tentativa, ideação, ou colega suicida, eram entrevistados. E o controle, a gente fez uma amostra. Desculpa, deixa eu beber uma água aqui, tô falando demais. A situação conjugal, aí aqui eu separei o grupo de risco e o grupo controle. Então, do grupo controle foram entrevistados 152 pessoas, e do de risco 72. Qual era a minha ideia aqui? Era comparar do perfil sociodemográfico o que fazia diferença. Por exemplo, se tinha diferença, né, entre as pessoas que se declararam grupo de risco e as pessoas que não pertenciam ao grupo de risco. Então, do ponto de vista individual, né, do sexo, da idade e também da situação conjugal, não havia diferença. Então, a maior parte era casado, a maior parte era casado dos dois grupos. Então, a maior parte era homem, os dois grupos também tinham mais homens. Então, a maior parte tinha idade entre 30 e 39 anos, a mesma coisa para os dois grupos. E depois a gente vai pela questão profissional. Também a ideia é a mesma, né? Comparar os dois grupos e ver se isso daqui já explicaria de alguma maneira, né, as diferenças de alguns terem pensado, né, em se matar ou tentado e alguns não. Da mesma maneira, não tinha diferença também pelo ponto de vista profissional, as pessoas entravam, a maior parte por estabilidade financeira, a maior parte dos nossos entrevistados eram praças, isso também pela questão da forma como a gente fez a sensibilização, né? Nós fazíamos para a tropa, e também tem muito mais praças no efetivo geral, então, assim, é uma distribuição normal, né, dentro da instituição, e se tinha sido transferido ou não. Vocês podem ver a transferência também, é uma movimentação bastante comum na polícia. Aqui as coisas começam a mudar um pouco, porque nós estamos perguntando se a pessoa, quais são as dificuldades, os estressores dentro do próprio trabalho, né, se ela sofreu algum tipo de insulto. Você vê que no grupo de risco isso tinha acontecido em 31% dos casos, já no grupo controle 17%, problemas financeiros e problemas para dormir, essas coisas já eram mais próximos, né, embora problemas com colega de trabalho era mais frequente no grupo de risco do que no outro, e se sofreu amedrontamento ou algum tipo de perseguição, dentro também é bastante diferente entre o grupo de risco e o grupo controle. Lembrando que todas essas respostas são a partir da percepção do próprio indivíduo. Tá? Então, assim, a gente perguntava para a pessoa exatamente isso. Nos últimos 12 meses, você sofreu algum amedrontamento ou perseguição? E aí ela dizia que sim ou não. Então, é da percepção individual. E, por fim, para dar esse panorama geral de qual era a nossa amostra, tinha duas perguntas, era se a pessoa tinha desejo de ferir a ela própria, né, o desejo de estar morto, e se ela tinha desejo de ferir a outra pessoa. Isso daí também acabou sendo um marcador. É claro que as três categorias são mais altas, né, no grupo de risco do que no grupo controle, quando a gente fala no desejo de ferir a si mesmo, né? E quando a gente fala de ferir outra pessoa,
também os 3 são mais altos, né, no grupo de risco do que no outro. Por fim, a partir dessa percepção dos indivíduos, quais são os fatores apontados como importantes para compreender o suicídio? Então, a alta pressão exercida, né, internamente na polícia, o medo iminente de falar, o desamparo da instituição, o sentimento que eles tinham de desamparo da instituição, uma hierarquia militar e relações internas complicadas, muitas vezes, mais condições de trabalho, corrupção interna e falta de reconhecimento da atividade. Então, a partir das entrevistas, né, eu tirei esses 7 nós, né, que foi apontado a partir da percepção dos próprios policiais. Então, eu separei alguns relatos, não necessariamente para ilustrar, né? Então, quando essa fala de um policial que ele fala, eu só tenho 3 opções, né? Se eu falhar, eu vou preso, ou eu tenho alguma perda física, né? Posso ficar tetraplégico, eu posso morrer. Então, eu não posso errar. O policial é uma máquina. Então, a ideia, assim, de que o policial, ele, de alguma maneira, se sente, em alguns momentos, desumanizado, né? Ele é uma máquina, ele tem que responder a uma série de estímulos e ele não pode errar. Esse daqui fala que ele não se sente apoiado, né? As pessoas não se importam sobre o que está acontecendo com ele, o que não está acontecendo, né? Se não for a família, não tem outra pessoa para se importar com o que está acontecendo com o policial. E, por fim, esse policial, ele relata, né, como é difícil, como são difíceis as relações internas à PEMERGE e muitas ligadas à questão da corrupção. Então, ele fala, às vezes um policial quer ficar em casa, então ele vai lá e paga para ficar em casa, e aí você é chamado para um serviço extra, né? Então, as pessoas acabam sendo sobrecarregadas de trabalho, segundo ele, porque existe uma corrupção interna que faz uma movimentação de recolocação de pessoas, e isso gera um trabalho extra. E aí você pode falar, né? As pessoas podem pensar, mas todo mundo, né, tem problemas com o trabalho, né? Os trabalhos não são exatamente aquilo que você imaginou quando você estava na faculdade, né, quando você está se formando, e nem por isso eu vou tirar minha própria vida. Mas, é claro, nós estamos falando de condições específicas, né, e eu analisei o caso dos policiais a partir do Merton, que é um teórico da sociologia, que ele vai analisar exatamente a forma como os indivíduos correspondem a essas situações de desequilíbrio entre as metas que a pessoa tinha e os meios que são oferecidos para ela chegar a essas metas. Então, ele fala que quando as pessoas lidam com essa situação, né, de descompasso, elas têm 5 formas ideais de adaptação. Então, existe o conformismo, que o quê? Quando existe, na verdade, um equilíbrio entre o que ela tinha no imaginário dela e os meios que são proporcionados a ela. Então, no caso da polícia, isso gera um combatente do mal. O que é um combatente do mal? É o policial típico, é o policial que todo mundo gostaria de ser, né, no imaginário, que são esses policiais de batalhão especial. Né, são policiais que têm um salário um pouco melhor, porque eles têm, como é que diz? Enfim, os abonos, e eles conseguem fazer aquilo que eles imaginaram que eles iam fazer quando eles entraram na corporação. Tem também a inovação, que são os corruptos e os espertos, que são o quê? As pessoas que não têm os meios, mas elas continuam com as mesmas metas, então elas conseguem, de alguma maneira, criar subterfúgios para chegar àquilo que elas queriam. Tem o ritualismo, que é o que os policiais chamam de omissos, ou seja, as pessoas perdem as metas e lidam de alguma maneira com os meios que eles têm. Então, eles se omitem, eles não se empenham para fazer aquele trabalho tão bom, né, porque eles sabem que eles não têm meios para isso e eles se conformam de alguma maneira. Tem o maluco problemático, que é quando, na verdade, a pessoa sabe que ela não tem os meios e ela também não tem as metas, então a pessoa está ali, meio que obedece algumas normas, mas também é um pouco estigmatizado, fica isolado no próprio interior da corporação. E tem o ex-policial,
tem a rebelião, que é o ex-policial, que é, na verdade, eles, na visão dos próprios policiais, a única forma de você romper com a polícia é ou morrer, ou sair por conta própria, né, ou ser expulso. Então, não existe ex-policial, só existe ex-policial que foi expulso, que morreu, ou que optou por sair porque conseguiu uma coisa melhor. Qual é o grande mote do meu trabalho? É exatamente essa parte do retraimento do maluco, do problemático, que são pessoas que continuam no interior da corporação, mas também não correspondem àquilo que é esperado delas e sabem disso. Então, eu analisei também o policial como um outsider. Outsider é uma categoria desse sociólogo, que é o Becker, em que ele cria categorias de indivíduos que, na verdade, eles estão, de alguma maneira, separados do entorno. Então, ele faz uma análise, na verdade, não sobre policiais especificamente, mas sobre músicos. E eu apliquei essa proposição que ele faz para os policiais. Então, quais são as condições que tornam uma pessoa, no caso aqui do meu trabalho, um policial, um outsider, né? Ele tem um certo grau de isolamento social, ele partilha, né, com membros específicos problemas e prazeres, que seriam com os outros policiais, eles constroem em torno de si uma rede de entendimentos e significados, eles desenvolvem padrões próprios de comportamento e eles criam uma áurea de entendimento de que somente os pares são capazes de reconhecer, né, os seus esforços e serviços por eles prestados. Aí, mais uma vez, a gente pode falar, mas isso não acontece só com a polícia, acontece com outros grupos profissionais também. Sim, não quer dizer que não aconteça com outros grupos profissionais, mas como eu tenho explicado desde o início, o suicídio, ele é uma morte determinada por vários fatores associados. Então, à medida que há acúmulo, né, de fatores associados, isso também vai influenciando esse indivíduo para uma morte desse tipo. Então, quando eu estou falando de um suicídio na PEMERGE, eu não estou falando de um policial típico. Isso daqui, essa primeira parte, né, o isolamento, o partilhamento de pares, isso tudo é a vida de todos os policiais. Um policial típico tem esses 5 critérios. A grande questão é quando a pessoa está envolvida nesses 5 critérios e começa a adoecer, já sendo um desviante, que é o que eu chamo de duplo desvio. Então, o policial, ele já é um outsider quando ele é comparado à sociedade. Eu lembro quando a gente fazia a pesquisa, a gente ouvia muito isso, assim, você é civil? Você é policial? Eu sou civil. Não, você tem um pai policial, você tem seu irmão policial, alguém da sua família é policial. Porque eles não conseguiam entender por que a gente estava enfiado, né, em vários batalhões, o que realmente, às vezes, eu também me pergunto o que a gente estava fazendo, mas porque as pessoas não conseguem entender qual é o seu interesse, por que você está aqui, ninguém liga para a polícia, por que você quer ficar aqui andando para cima e para baixo fazendo entrevista? Porque eles sabem, eles têm noção de que, de alguma maneira, eles estão isolados da sociedade. Isso é uma coisa desejável de alguma maneira, mas isso também pode se voltar contra o próprio indivíduo. Quando isso se volta contra o próprio indivíduo? Quando ele não consegue mais fazer parte dessa categoria em que ele está inserido. Porque se ele não consegue fazer mais parte, e ele se torna aquele retraído que eu mencionei antes, ele não tem para onde voltar e ele já não se encaixa dentro do próprio grupo. Então, ele é um duplo desviante. E aí ele está isolado por dentro e por fora, né? Então, aqui é um esquema que eu criei para explicar um pouco isso, né? Quais são os passos necessários para esse policial se tornar um desviante, né? Romper com o mundo civil. Na verdade, até aqui, até o 4º passo, até o 3º passo, ele ainda está próximo do restante, né? Então, ele incorpora um ethos policial militar, que é esse de infalibilidade, masculinidade exacerbada, rigidez, e aí ele cria essa autoimagem, né? E também é criado um inimigo comum, que é esse combate à criminalidade, combate ao criminoso. Depois ele começa a perceber a incompatibilidade entre as metas que são colocadas para ele, né, e os meios oferecidos para alcançar essas metas. Então, em alguns casos, ele pode vivenciar uma situação limite, que pode ser com ele próprio ou com um colega,
né, ele se sente, de alguma maneira, desamparado nesse momento, ele pode desenvolver um adoecimento físico ou mental, e aí ele é rotulado, e a partir desse momento de rotulação, ele tem uma mudança de autoimagem e pode levar às manifestações suicidas. É claro que tudo isso daqui, gente, é um tipo ideal, né? Não quer dizer que todas as pessoas passam exatamente por esses passos, né? É uma ideia de tentar compreender como que um indivíduo que entrou, né, entrou numa expectativa e conseguiu continuar naquilo dali e outros não. Então, o que diferencia esses indivíduos, né? E quais são os passos que podem levar eles até esse desfecho que é o suicídio? Então, aqui também, mais uma vez, é um relato, né, do policial. Esse daqui tem uma autoimagem bastante deteriorada. Fala, eu me sinto uma boneca velha, que você não usa mais, e aí você encosta num lugar e não tem valor. Ele está falando de um superior, que era bastante próximo dele, e depois que ele adoeceu, esse superior meio que deixou ele de lado. Porque tem essa questão do contágio, né? O suicídio e as manifestações suicidas, ele tinha uma tentativa. As pessoas têm essa ideia de contágio, de que de alguma maneira aquela pessoa é fraca, ela tem algum problema, e aí, erroneamente, as pessoas se afastam ao invés de se aproximar. Para entender um pouco isso, eu vou falar agora de 2 desfechos possíveis que a gente observou durante as entrevistas na PEMERGE, né, que a instituição ela pode se converter em uma mão amiga. O que seria essa mão amiga? Quando diante, né, de uma situação, dessa situação limite que o policial está vivendo, está com algum problema, a instituição, né, na verdade, a instituição manifestada, né, nos seus pares e membros, se manifesta em ajudar aquele policial. Então, eles falam isso, alguém ofereceu uma mão amiga, né, e aí esse policial, ele fala exatamente disso, ele fala, hoje em dia, né, depois ele também tem uma tentativa, esse policial, ele fala, hoje em dia o coronel se preocupa comigo, e aí ele pergunta como é que você tá, e tudo mais, aí ele se sente valorizado e diz, olha, ele sabe o policial que ele tem na mão, né, que eu sou honesto, eu sou digno, e ele reconhece isso de alguma maneira. Isso é quando a instituição consegue, de alguma maneira, atuar como um fator protetivo desse indivíduo. Então, diante de uma deterioração ou da autoimagem ou da saúde mental, ou porque a pessoa passou por uma situação limite, esses membros, esses pares, de alguma maneira, acolhem esse indivíduo e conseguem, né, oferecer essa mão amiga, esse contato mais próximo. E a instituição também pode atuar como um tiro de misericórdia, que é o que exatamente quando o policial já está numa situação bastante degradada, a sua saúde física e mental já está bastante comprometida, e ainda assim a instituição, de alguma maneira, mais uma vez, não, a instituição, né, são os membros que estão de alguma maneira em contato direto com aquele policial, atuam como o último tiro de misericórdia, ou seja, eles atuam exatamente para desequilibrar o que já estava desequilibrado, né, como se você tirasse, fosse aquela torrezinha de madeirinhas que você vai tirando até uma hora que ela vai cair completamente. Então, ele fala, esse policial também tem uma história bastante difícil, ele tem uma tentativa de suicídio, e ele fala que ele deu um tiro nele próprio, estava próximo ao batalhão, e ele foi internado, ficou 15 dias internado, quando ele volta para o batalhão, ele é preso. Porque eles falam que ele deu um tiro em via pública, um disparo de arma de fogo e tal, e aí, ao invés dessa pessoa, né, ser acolhida, tratada de alguma maneira, ela não tem, ele diz aqui no final, né, não tive apoio nenhum. Ele foi preso, ele ficou ainda, além dele ter sido internado por causa da tentativa, que foi com arma de fogo, ele não teve nenhum apoio, né, dentro do batalhão. Então, quais são as considerações finais, né? O trabalho policial, ele é um elemento chave para a compreensão das manifestações suicidas dentro da corporação, ou seja, você precisa entender qual é o ethos policial, o que as pessoas pensavam quando elas entraram ali, né, quais eram as metas que elas tinham, qual o imaginário que elas têm a respeito delas mesmas e do trabalho que elas fazem, né, para entender o porquê que um policial
pode se matar, ou por que um policial se mata, por que o policial se mata dentro da corporação, que são casos ainda mais marcantes, né, que tem o suicídio no local de trabalho é um objeto também bastante importante, né, quando a pessoa comete o ato dentro da instituição, porque isso também tem um valor simbólico, né. É fundamental a criação de um espaço de diálogo para abordagem do suicídio nas organizações policiais, todas as organizações laborais, mas as organizações policiais são muito importantes, porque elas têm um papel importante, socialmente falando, né, para todos nós, a servir e proteger, né, e também porque eles têm acesso a meios, né, a arma é um instrumento altamente letal, tanto para o outro quanto para si próprio. Então, uma pessoa que tem acesso à arma diariamente, não sei se vocês já tiveram, eu lembro de uma entrevista que eu fiz, que o policial era do batalhão de choque, e a gente estava fazendo a entrevista, e ele tinha chegado da rua na hora do almoço, e ele ficava girando um fuzil. E aí eu falei para ele, querido, eu sei que você está acostumado com a arma e tal, mas eu não estou. Então, se não for pedir demais, será que você pode colocar a arma ali no cantinho? Porque você está manuseando a arma e isso está tirando um pouco o meu foco da entrevista. Então, assim, talvez ele até tivesse... Esse cara era muito tranquilo, então eu não acho que ele estivesse fazendo para me intimidar. Eu acho que, na verdade, era uma coisa mais de normalização mesmo, sabe? Então, eu acho que é necessário um espaço de diálogo sobre esse assunto do suicídio e até sobre essas normalizações, né? Normalização da arma, da violência, da morte de um amigo. Já estou quase no fim, então meu tempo também já está acabando. E, por fim, é preciso veicular dentro das instituições, né, como os pares e os superiores são peças fundamentais para um enfrentamento do suicídio dentro de uma organização como a PEMERGE, como uma corporação policial, porque como eles são isolados, como eu exemplifiquei, né, eles são verdadeiros outsiders em relação ao restante da sociedade, é necessário que, já que eles fazem parte desse grupo restrito, que esse grupo ofereça o que eles teriam se eles fizessem parte da sociedade em geral. Se eles fazem parte da sociedade em geral, mas eles não se percebem dessa forma. Então, eles precisam ter um esteio dentro da própria instituição, que é o que resta para eles. É a instituição, de alguma maneira. É claro que, futuramente, uma vez construído esse esteio, se pode até questionar esse fato deles serem isolados do restante da sociedade. Mas se conseguir criar um esteio, né, dentro da própria organização, isso já é um enorme avanço. E, como considerações gerais, né, tirando um pouco da questão do foco da polícia em si, né, o suicídio ele é multideterminado, né, e multifatorial, mas ele é prevenível, ele é uma morte prevenível, né, desde que a gente entenda quais são os fatores que influenciam, a gente consiga saber quais são os sinais de alerta, né, que a pessoa emite, existem formas de prevenção. E em casos de populações específicas, como a PEMERGE, como a polícia, né, é necessário trabalhar em loco e promover ações direcionadas àquele público em questão. Porque muitas vezes uma ação direcionada ao público geral, muitas vezes não vai ter tanto êxito numa população tão específica. É isso. Obrigada. Obrigada, Tatiana. A gente convida agora para que a gente se veja, né? Porque o lado chato de trabalhar com esse instrumento aqui é que a gente não vê as pessoas, a gente não pode brincar, a gente não pode mexer com as pessoas. Então, eu convido os presentes para que a gente possa nos socializar e criar uma coisa mais íntima aqui entre nós, para refletir esse tema que é justamente a falta de conexão, como a Tatiana mostrou tão bem, que fragiliza as relações. Então, assim, vamos começar aqui com o ambiente saudável. Tatiana, a gente agradece. A sua dissertação ela é muito interessante quando você aciona na literatura sociológica, né? Buscando dar entendimento a esses mecanismos, né, de adaptação. Porque, como você disse, é uma pergunta muito comum
todo mundo que estuda o tema quer entender, ou que não estuda, ou que não tem a menor ideia, quer entender por que as pessoas se matam. E dentro da polícia, as pessoas perguntam, ué, mas eles se matam? É porque a gente está tão acostumado, né? Eu vi que policial mata muito, aí de repente você descobre que eles também se matam muito, aí leva um constrangimento. Mas assim, eu gostaria, nós vamos agora abrir para o debate, tá? Quem gostaria de fazer pergunta, mas eu já vou abrir com o meu comentário. Eu conheço o trabalho da Tatiana, mas já tem um tempinho que eu não tinha mais contato com o estudo dela, então eu esqueci, mas relendo hoje aqui, revendo, eu vi o quanto era importante a gente tentar responder justamente isso. Na psicologia social, Deju utiliza como mecanismo de adaptação esses elementos individuais. O indivíduo ele se adapta porque ou ele vai se ajustar por uma questão de sobrevivência e por isso ele não adoece, e os que não têm esses mecanismos de adaptação individuais, da sua subjetividade, trabalhando o fortalecimento da autoestima, do sentimento de pertencer, de criar uma identidade com o trabalho, esses adoecem. E pela sua explicação, parece que também esses policiais criam formas de viver, estilos de vida. Eu queria que você falasse um pouco mais, que eu acho que a maior riqueza do seu trabalho é quando você traz essas categorias comportamentais, né? De quais são você dá nomes para isso. Tatiana, cadê você? Você me deixou, sumiu a sua imagem? Eu tô aqui. Não, mas eu quero ver você. Um negócio não, é que eu estava procurando a apresentação aqui para eu abrir. E aí eu devo ter clicado no lugar errado. Eu me sinto perdida, se eu não vejo o rosto. Como assim? Não. É só para eu fui abrir. Eu sou muito enfática. Gosto de falar, Então, a Tatiana já me conhece, como o Diogo também me conhece, sabe muito bem. A gente tem a Cláudia Mourão aqui, também nossa coordenadora de desenvolvimento humano e organizacional, que também me conhece, sabe que é uma forma descontraída de falar de coisa séria, né? E agora, focando na sua pergunta, na minha pergunta, que eu já até esqueci qual era. Tá. Das categorias. As categorias comportamentais que você desenvolveu a partir da literatura, seja de Merton, seja focado mesmo em Merton, eu queria que você voltasse e falando um pouco mais desses tipos, os que criam rituais, outros que são mais desviantes, outros que... O que é isso, meu Deus? É sua apresentação. Uhum. Ai, que susto. Esses modos de adaptação, eu acho que vale a pena, Tatiana, a gente falar aqui um pouquinho mais, porque esse é o grande diferencial do seu trabalho. Porque é uma explicação diferente do que a gente está acostumado, né? Quando a gente vai explicar o suicídio, ou tentar compreender o suicídio, a gente foca fatores situacionais, fatores organizacionais e individuais. E nesse caso, você combinou os dois fatores. Isso que eu acho que é muito rico. E eu gostaria que você falasse um pouco mais assim, como é que se dá como é que a gente encontrou esses personagens? Porque no fundo eles são os personagens. Quando você foi falando, eu fui me lembrando desse combatente do mal, quando eu lembrava dos policiais do BOPE, que diziam que matavam e justificavam que matavam porque estavam fazendo bem à sociedade. E por isso ele tinha muito orgulho de estar na polícia. Então vocês veem assim, como que eles iam criando essa estratégia. E eles se autodenominavam não combatentes do mal. Aí já é a Tatiana na sua criatividade. Mas assim, é interessante como eles tinham um orgulho de fazer isso. Então fala um pouquinho mais pra gente, Tatiana, para quem chegou depois também, porque eu acho que você deveria valorizar mais esse trabalho e publicar, viu, Tatiana? Porque isso aqui é muito temos. Quando eu abro a apresentação, vocês não me veem, não, né? Fala, querida. Os modos de adaptação, como é que você pensou isso? Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Você está vendo aí? Estou vendo tudo. Eu pensei a partir das entrevistas, né?
Quando eu fiz a minha qualificação do mestrado, um dos professores que estava na banca falou para mim exatamente aquela provocação que eu fiz. Todas as pessoas têm dificuldade de lidar com aquilo que elas idealizaram e com a realidade, né? A diferença entre a idealização e a realidade é um problema para todo mundo. Então, o professor que imaginou que ia para a escola, ia mudar o mundo, e chega numa escola que tem 50 pessoas dentro de uma sala e que ele não consegue decorar o nome. E ele tem que se adaptar de alguma maneira a isso, né? E aí ele falou, o Merton, né, tem uma teoria sobre isso, e eu acho que isso é importante para o seu trabalho. E aí eu fui ler essa teoria, que na verdade é um texto até bem curto, e ele fala exatamente sobre essa adaptação. E aí, à medida que eu ia lendo, eu ia lembrando da fala dos policiais, né? Que, quando eu entrei aqui, eu imaginava que eu ia ser assim, que eu ia ser assado. Existe todo um ethos de guerreiro, de masculinidade na cabeça das pessoas, que foi um pouco do que a UPP, né, tentou modificar, né, tentando separar um pouco os policiais antigos dos policiais novos, porque todo mundo tem na cabeça uma ideia do que é ser policial. E a pessoa que entra na polícia também tem essa ideia, né? E eles falavam, qual é a ideia, né, quando você vai entrar na polícia, quando você quer ser um policial? Eu quero combater o crime, eu quero usar armas de forma precisa, né? Eu quero fazer grandes apreensões. Então, tudo é uma ideia, assim, de que vai ser tudo muito bom. E aí, exatamente essa ideia do Merton. Quando eu li a teoria, eu falei, gente, tem tudo a ver realmente com o que eles falam. Por quê? Porque os policiais que conseguem, né, de alguma maneira, fazer acompanhar essas duas coisas, né, as metas que eles tinham quando entraram, com os meios que são oferecidos para eles, eles se tornam, de fato, os policiais que eles queriam ser. E isso é importante, não só para o trabalho, né, porque quando você tem um prazer com o seu trabalho, você se desempenha melhor, e isso é bom para a própria saúde mental da pessoa. Então, eu sonhei que eu ia fazer isso, eu estou fazendo isso, e eu sou bom nisso. E aí eu criei essa categoria de combatente do mal, que é quando o policial, ele consegue fazer aquilo que ele imaginava fazer quando ele prestou um concurso para a polícia. Então, ele entra, né, faz uma incursão, e aí ele consegue matar, né, o bandido somente, né, não estou dizendo que eu concordo com isso, tá, gente? Eu estou falando a ideia que o policial tem sobre o seu próprio trabalho. Então, assim, a ideia deles é essa. Então, combater o mal envolve também matar as pessoas que estão causando esse mal. Eu lembro que eu não perdi as contas de quantas vezes eu escutei de quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Desde também deve ter ouvido isso 300 milhões de vezes durante as entrevistas. Então, assim, existe essa ideia e, para eles, isso faz parte do trabalho, né? É um pressuposto do trabalho. Então, essa pessoa que encontra esses dois meios, ela se torna um combatente do mal. Só que, quantas são essas pessoas dentro de toda a corporação policial? Nós temos batalhões pequenininhos, né, em relação a toda a corporação, que são esses batalhões especializados, né? O mais conhecido deles é o BOP, né? Então, mas é uma coisa bem pequenininha. Todo mundo viu, né, Tropa de Elite, para entender qual é o ethos que tem em torno daquele trabalho. Então, é uma coisa muito restrita. E aí, em geral, os policiais não trabalham com essa conformidade entre os meios, aliás, nem os policiais, nem nenhum de nós, né? Com a conformidade entre o que eles imaginavam e o que é oferecido para eles. E segundo é o quê? Quais são as pessoas? São os que conseguem, de alguma forma, manter os métodos, as metas, e não têm os meios. Então, são chamados de corruptos ou espertos. O corrupto o esperto é necessariamente um corrupto? Não necessariamente. Então, assim, tinham policiais que eram mais espertos, né, e de alguma forma eles conseguiam se livrar dessa falta de meios, né, e algumas vezes através de corrupção, né, então ganhos extras ilícitos, né, ou
Eu lembro de policiais que faziam quase um escambo, né, com o comércio circunvizinho do batalhão para conseguir almoço, material para o batalhão. Então, assim, não necessariamente essa esperteza tem a ver com corrupção, né? Mas muitas vezes tem. Então, essas pessoas, de alguma forma, conseguem burlar a falta de meio. E elas burlam, né? E de alguma maneira, elas conseguem ali continuar se sentindo hábeis no trabalho. Né? Esse trabalho ainda não é um problema para elas. Tem essa questão do omisso. O omisso é uma nomenclatura deles, tá? Essas nomenclaturas eu não inventei todas. Algumas eles próprios se referem às pessoas assim, fulano é esperto, eu não soube ser, e aí eu fiquei doente. Né? E tem um omisso, que na verdade é o cara que, já que não estão me dando condições de trabalho, eu também não sou obrigado a corresponder a tudo. Então eu vou reduzir as minhas metas e vou reduzir as minhas metas e vou obedecer às normas que são estritamente necessárias. Então, é aquele clássico caso de anedota de TV, né? O policial vê alguém sendo roubado e aí ele olha para o outro lado. Porque, policial, me roubaram ali. Não vi, não estava percebendo, estava atendendo uma senhora aqui. Eles chamam isso de omisso. E isso não é bem visto, tá, gente? Essa categoria não é bem vista, né? Eles não acham que isso é uma forma de desempenhar o trabalho, mas as pessoas que optam por fazer isso não estão necessariamente insatisfeitas por estar fazendo isso, não. Tem o retraimento, que é exatamente o objeto do trabalho, que é quando a pessoa não tem mais os meios, ela sabe que ela não tem os meios, e ela também não consegue manter as metas. Então, no ponto de vista do Merton, essas pessoas são deserdadas, né? Elas são inadaptadas. Né? Elas são pessoas que não conseguiram, né, se adaptar de nenhuma forma. Então, essas pessoas fazem o quê? Elas rompem de alguma maneira. Só que no caso da polícia, como eu discuti, é um grupo que já é isolado socialmente do restante. Então, se eles rompem com a polícia, eles não têm para onde ir. Então, eles ficam com um rompimento interno, né? Eles ficam tratados como maluco ou problemático dentro da própria polícia. E, por fim, o ex-policial, que não é tanto o nosso objeto, né? O ex-policial é a fala deles, né? Que não existe forma de romper com a polícia. Se você não consegue lidar com os problemas que tem dela internamente, ou você sai, ou você morre, ou você é expulso. Então, essas são as formas que você tem de romper com a polícia. E aí, esse ex-policial também vai ter que reconstruir a vida dele de alguma forma, ou porque ele cometeu um crime, não pode mais fazer parte da corporação de alguma maneira, ou porque ele faleceu, e aí, de certa forma, o problema está resolvido, né, do ponto de vista de não ter que se forçar a pertencer, ou ele saiu por conta própria, e aí se ele saiu por conta própria porque ele achou uma coisa melhor, ele próprio resolveu o problema dele, né? Que também era uma fala muito recorrente das pessoas. Eu entrei aqui pensando que era uma coisa, descobri que a outra é totalmente diferente, não tenho como me adaptar porque eu tenho uma ética familiar, eu não vou virar corrupto, eu tentei ir para o BOP, não consegui, não vou virar corrupto, também não vou ficar me omitindo diante das coisas. Então, para eu não adoecer, eu vou sair daqui. Eu estou fazendo uma faculdade, eu estou me preparando, eu vou prestar outro concurso. Não sei, seria muitíssimo interessante se a gente conseguisse voltar e entrevistar essas pessoas, né? Para saber o que aconteceu com elas. Esse é um estudo mais longo, assim, porque eu não sei até que ponto essas pessoas conseguem manter esse posicionamento de afastamento, se de fato elas não conseguirem sair da instituição, né? Por cima, né? Espero que eu tenha respondido, Deise. Não, com certeza. E quando eu reli esse seu quadro, eu fiquei aqui pensando justamente já estudando outras instituições policiais, a gente sempre cai nesses dois grupos, o 4 e o 5. Por que eu digo isso? Porque a gente tem, dentro das características individuais, estudando a Polícia Civil, estudando a Polícia Federal, a gente, quando vai estudar o adoecimento nesses dois lugares, a gente encontra dois tipos de características de personalidade. Ou aquele
que é introspectivo ou aquele que é extrovertido. O extrovertido é aquele que já está completamente... Ele não parecia, ele parecia ser uma pessoa que se dava super bem, que conseguia resolver parecia que ele funcionava bem, e de repente ele tenta um suicídio. Ele está dentro desse rebelião no sentido de extravasar e de jogar o balde, chutar o balde. Né? Então ele sai. Ou retraiamento, que é aquele que é isolado. Esse que é isolado é o maluco, é o problemático, é aquele que está sempre reclamando, é aquele que está sempre com dificuldade de se adaptar. Então, assim, por isso que eu acho interessante esse seu quadro, essa proposta, né, explicativa, porque a gente, claro que isso aqui não dá para explicar todos os grupos, mas dá para a gente ter uma ideia, não só institucional, mas comportamental. Por isso que eu pedi para que você trouxesse novamente, para que a gente entendesse, a partir desse quadro, abrimos agora para o debate. A gente tem aqui uma colega que também é psiquiatra, que é a doutora Isabela, que está aqui, eu agradeço a presença da doutora. Nós temos, os demais eu não conheço, mas devem ser, não sei se são estudantes ou são pesquisadores que se interessam pelo tema. Então, assim, está aberto para o debate. Quem gostaria de fazer algum tipo de pergunta, fazer algum comentário, esse é o momento. Então, a gente agradece em nome do IPS, apesar que Tatiana já é mais do que da casa. Ela começou comigo lá na UERJ, foi para outros caminhos, e que bom que ela está de volta nesse espaço virtual, e não só nesse espaço. Também ela está cooperando conosco para o projeto das notificações das mortes violentas intencionais, que Tatiana também está colaborando. Nós vamos lançar esse boletim agora no Setembro Amarelo. Então, a gente, desde já, agradece a sua colaboração, Tatiana, e passo a palavra para os demais colegas aqui presentes. Fiquem à vontade. Quem gostaria de perguntar ou fazer um comentário, ou falar nada a ver, enfim, estamos aqui para refletir o tema, gente, porque esse espaço foi criado para que a gente pudesse pensar um tema que nós, até a gente começar a estudar, não é uma questão de botar a gente lá para cima, não é nada disso, mas até a gente começar a estudar, ninguém estudava isso, não estudava na polícia. Mas por quê? Porque era um tema que nem era visível, a gente sofreu muito bullying, né, Tatiana? Por querer estudar um tema que não existe. Essas mulheres são doidas, a gente estava quase sendo confundida lá com as pesquisadoras malucas problemáticas, que vêm aqui dizer que aqui tem suicídio, mas a gente encontrou. Então, assim, valeu a pena, e a gente inaugurou uma agenda. Não mudou nada ainda, não, mas pelo menos a agenda de pesquisa, ela está posta, e por isso eu escolhi a gente inaugurar o ciclo de palestras com a Tatiana, primeiro porque ela começou comigo, e segundo porque esse é o tema do IPS central, nosso público central que a gente trabalha em termos de pesquisa é a segurança pública. Então, nada melhor do que a gente começar com um estudo e com a pesquisadora pioneira nesse debate. Enfim, agora eu me calo e deixo vocês falarem, porque eu falo bastante também, tá, gente? Quer falar alguma coisa, Tati? Não, estava só agradecendo. Você quer falar, Isabela? Eu gostaria de fazer uma pergunta para ela. Se, assim, claro, fica à vontade, aqui é o espaço de perguntar. Se ela, no por favor, dela, assim, se ela correlacionou, assim, se teve alguma coisa com os anos que esses policiais estavam na profissão, com a incidência, ou não sei se essa incidência, porque eu acho assim, quanto maior a exposição à violência, né, eu acho assim, você vai talvez banalizando, não sei se é banalizando, mas você vai ficando cada vez mais
indiferente ao sofrimento, certo? Ou à violência. Então, ele já tem um meio ali letal, concorda? A gente sabe que quanto mais médico, veterinário, são profissões mais suscetíveis ao suicídio. Né? E eles ali têm uma arma de fogo, ou seja, uma profissão mais suscetível ao suicídio. Será que quanto maior tempo na profissão, mais exposto à violência, e isso seria também um outro fator de risco? Sim, na época que a nossa amostra é pequena, né, não é representativa do ponto de vista estatístico, mas o que nós detectamos é que não fazia tanta diferença, pelo menos na nossa amostra, entre o grupo de risco e o grupo controle e o tempo de permanência. A gente também tinha essa hipótese, né, mas a gente não, como eu falei, não tem nenhum estudo, nós não fizemos uma análise estatística muito aprofundada, mas em termos percentuais, o grupo de risco não tinha mais tempo do que o outro grupo. O que a gente ouvia muito nos relatos era que existe realmente essa banalização, né, essa normalização ao longo do tempo, né, do que ocorre e do que não ocorre. E o que acontece, até um pouco pela hipótese que eu fui, é que, na verdade, quanto tempo que leva para a pessoa a perceber ela mesma da diferença entre o que ela imaginou e aquilo que está posto. Então, eu acho que realmente o tempo é uma coisa importante, mas eu não sei se na casa da polícia é tão determinante, e eu posso. Pode ser que um dia a gente tenha a oportunidade de fazer uma amostra significativa e ter uma comprovação melhor disso, porque eu acho que eles não levam tanto tempo para perceber que não é nada daquilo que eles imaginaram, entendeu? Então, eu acho que na verdade, uma questão não só de tempo, também eu acho que deve ser uma coisa importante a se considerar, mas acho que no caso deles, eles rapidamente percebem, né, que as condições de trabalho são muito ruins e que a estabilidade que eles foram em busca, né, que era uma estabilidade financeira, muitos mencionaram a estabilidade financeira como uma questão, é uma estabilidade frágil, porque você tem a estabilidade do salário, mas você não tem a estabilidade de onde você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, da segurança em que você é posto. Então, eles falavam muito sobre a questão das duplas, né? Muitos policiais trabalham em dupla, mas aí com essa questão da rotatividade dos plantões, às vezes você está com um colega que é mandado para um novo batalhão, que você tem que reconstruir todas as suas relações ali naquele interior. Então, existe uma série de que você nunca trabalhou com o batalhão, que você tem que reconstruir, trataram mais aos olhos do que o tempo. Mas eu não descarto isso como uma hipótese importante, assim. É porque neles era mais uma questão das condições mesmo e o quão rápido essa imagem da piorava, né, diante daqueles que adoeceram. Tá, obrigada. Tá muito baixo, não sei se é o meu, Daisy, ou se é o seu. A voz estava sumindo. A sua voz. A minha? Mas agora voltou. Tá no máximo aqui. A internet. Eu não tô quase ouvindo você, na verdade. Eu tô ouvindo a Tati bem, mas a Daisy não. Eu acho que eu sei. Queria só complementar, que depois nós fizemos uma outra pesquisa e que mostrou, o que a Tatiana explicou é que realmente a nossa amostra não permitia a gente ter como fator explicativo a variável tempo. Mas já estudando o comportamento suicida de policiais militares no Brasil, com uma amostra de 18 mil casos, nós conseguimos ver o efeito do tempo. Em média, 14 anos, os policiais que enfrentaram situações de violência e que também
policiais que tinham 14 anos, em média, de corporação. A minha internet está travando? Vocês não estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Não estão. Só faz assim. Não. Tá baixo Tá baixo? o som. Deixa eu ver se eu abaixei aqui, porque pode ser que eu tenha abaixado para... Bem, nessa pesquisa que a gente fez, melhorou? Não. Não? Ih, Jesus. Então, esse nome disso se chama internet. Não melhorou. Eu acho que é da internet. Mas fala que a gente tá ouvindo. Vocês vão tentando entender pelo movimento da minha boca, pode ser? Vamos ver se eu consigo explicar. Não tem imagem também. Não tem imagem? Ih, meu Deus, então eu vou te passar. Eu não tô vendo, não. Eu vou passar a Cláudia para eu poder sair e entrar de novo, porque pode ser internet. Passa alguém na sua frente e depois você fala. Às vezes melhora. Não, mas eu já quero preparar de botar a Cláudia como... Aí, já melhorou. Fala aí. Fala agora. Não, eu só queria trocar o seguinte... Trocar não, desculpa. Eu queria complementar dizendo que essa pesquisa que a gente fez a nível nacional, talvez pelo volume o número de casos ser muito maior, a gente conseguiu ver o efeito da variável tempo. Em média, 14 anos, policiais que tinham 14 anos de polícia, eles apresentavam sinais de adoecimento, mas a gente não tinha como controlar se o sofrimento, em que momento isso aconteceu, entende? A gente não conseguia também, até que ponto o tempo na instituição determinavam a decisão de tentar suicídio ou pensar em se matar. Agora, a literatura americana mostra essa correlação que você está falando, Isabela. Isso tem, mas eles têm dados melhores que o nosso, que a gente aqui. Aqui a gente faz de tudo para conseguir fazer um estudo. Mas um exemplo recente foram os casos dos policiais da UPP, que em 2 anos de polícia, eles já estavam pedindo licença psiquiátrica, licença médica por questões psiquiátricas, por várias questões. Então, aí o tempo já não estava tanto, não era bem o tempo, são as condições de trabalho. As condições. Né, que levavam eles a adoecimento. O tempo no geral. Quem é que está com cachorrinho? O tempo no geral. É o seu cachorrinho, Tatiana? Não, o meu tá inutilizado. Então, por gentileza, quem tiver cachorro, dá uma desligadinha, porque eles são danados. Eles gostam de latir. Fala, Tatiana. O que eu ia falar pontualmente é que assim, o tempo já é uma questão para o suicídio, né? Independente da ocupação, porque à medida que as pessoas envelhecem, elas já cometem mais suicídio também, né? Então a gente tem também uma sobreposição de fatores, porque o próprio envelhecimento já é uma questão para o suicídio. Então, o envelhecimento dentro de uma instituição como a polícia ainda deve ser uma questão ainda maior, né? Com certeza. A gente precisa de pesquisas, Isabela. Pesquisas melhores, com mais controle. Nós só trabalhamos com voluntários. Enquanto a gente ficar trabalhando com voluntário, a gente não vai conseguir responder essas perguntas. Bem, vou dar continuidade. Você tem mais alguma pergunta que você queira fazer, Isabela? Posso passar para a Jéssica? Jéssica, querida, por favor, pode fazer sua pergunta. Boa noite a todos, primeiramente. Eu já tive a oportunidade de conhecer a doutora Tatiana em outros momentos, mas a primeira vez que eu ouço ela fazer essa palestra é com muito orgulho, inclusive. Ih, que chique. Achei muito bom, muito engrandecedor. Eu tenho apenas algumas curiosidades sobre o tema, porque eu não sou exatamente dessa área, né? Eu sou estatística, e agora mestrando em epidemiologia. Eu gostaria de saber, Tatiana, se você observa esse mesmo fenômeno em outras polícias, porque você trouxe dados da PEMERG, né? Gostaria de saber se isso também acontece nas polícias civil e federal, e se você ouviu em algum dos relatos dos policiais alguma questão em relação
a dificuldade de sair do trabalho, porque a gente sabe que os policiais, até no tempo de descanso deles, é como se eles não parassem de trabalhar, né? Então, eu queria saber se isso também tem alguma relação maior com o fato deles cometerem suicídio ou não, e se você conseguiu ver. E parabéns pela apresentação, foi ótimo. Obrigada. Com relação às outras corporações, como o Deise falou, a gente trabalhou aqui na PEMERG, né, existe toda uma literatura internacional sobre isso, só que no Brasil a gente tem umas estruturas muito peculiares, como a Polícia Militar. Né? A Polícia Militar é uma polícia que não existe em outros lugares do mundo. Né? O Brasil tem polícia militar, e eu acho que tem mais 1 ou 2 países da América Latina que tem uma polícia militar. Não existe muito essa estrutura fora do Brasil. Né? Existe uma polícia judiciária, que é nos moldes da polícia civil, né? E existe esse policial de rua, mas não existe essa figura tanto. Então, assim, nós temos esse dado da PEMERG, tem outros estudos no Brasil sobre a questão do suicídio, só que não tem muitos estudos especializados, muito menos que tenham esse aspecto comparativo. Essa pesquisa que Deise falou, que foi nacional, né, eu participei também, nós tivemos um questionário online, e foi para várias polícias e tudo mais, mas não temos, assim, tantas informações explicando o que aflige cada polícia de acordo com a natureza do seu trabalho, que seria o mais importante, né? Entender. Então, a polícia militar, que é a polícia que está na rua, que lida com a violência mais diária, o que aflige esse policial? O que aflige um policial civil, que tem uma série de metas, inquéritos, cobrança da parte do Ministério Público, né? Tem outras questões. O que tem um policial federal, né, que também tem uma ingerência sobre crime organizado, tráfico internacional. Então, o que aflige esse policial? Infelizmente, a gente ainda não tem, né, estudos que retratem tanto a vivência desses policiais. Infelizmente, essa pergunta vai ficar em aberto. Quem sabe um dia a gente consiga fazer um trabalho mais aprofundado e comparativo. Com relação à continuidade do trabalho, esse daí é um elemento chave para a compreensão do suicídio na polícia e da sobrecarga de trabalho. Quando a gente fala de sobrecarga de trabalho, a gente não está falando só de horas trabalhadas, a gente está falando também desse trabalho ininterrupto. Né? O policial militar, embora ele não seja tão vítima quanto ele imagina que ele é, né, se nós fizermos a proporção de civis que morrem comparado aos policiais, esse número no Brasil é baixo em relação à quantidade, tipo, a polícia mata muito mais do que ela morre, né? Eles têm uma percepção de que eles estão o tempo todo, né, marcados para morrer, né? Então, eles vivem sob esse espectro. Então, ainda que você fale que estatisticamente, né, não é não ocorre com tanta frequência, né, para eles não é real, né, até porque quando o policial morre, em geral ele morre sob muita violência, né, ou porque estava num confronto, ou porque ele foi reconhecido como policial e foi torturado, morto, né, e uma coisa assim bastante dramática mesmo. Então, esses policiais têm essa vivência, né, próxima, e eles têm esse fantasma, um verdadeiro fantasma. Nós chegamos a entrevistar pessoas que não compartilhavam o mesmo carro com seus familiares. Né? Então, assim, o policial andava num carro e a família dele andava em outro. Ele falou, a minha esposa vai na frente com os meus filhos e eu vou em outro carro. Porque eu moro na Baixada Fluminense, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que atravessar a cidade, pegar a Avenida Brasil, linha vermelha, né, lugares de grande circulação, muita periculosidade. Eu falo para elas, se fecharem um carro, alguma coisa, você vai embora, finge que não está vendo nada que está acontecendo. Imagina, a mulher com os filhos, está vendo o marido, sei lá, ser fechado por um assalto, um comboio, seja lá o que for, e ela vai embora, incólume, fingindo que nada está acontecendo, porque ele quer resguardar a vida da família. Então, uma pessoa que anda em separado num carro da família dá uma dimensão, né, da sobrecarga, que sobrecarga mental mesmo,
que é exercer esse tipo de trabalho, né? Que tipo de perturbação pode causar na vida familiar e da sociabilidade das pessoas. É claro que eu estou contando um caso, mas tem diversos outros casos que não chegam a esse extremo, mas que também os próprios policiais relatam. Eu não vou a bar, eu não vou a restaurante, eu não vou a nenhum lugar que eu me sinta exposto, né? Então, existe uma série de cuidados que são necessários à vida de um policial. E isso é a forma como eles se percebem, né? Que não existe, como eu falei do ex-policial, não existe ex-policial. O ex-policial, ou ele foi expulso ou ele está morto, né? Ou ele decidiu não fazer parte da corporação, mas enquanto ele tiver um RG ativo, ele é policial, e ele é policial 24 horas por dia. Essa é a sensação que eles têm e é a forma como eles relatam. Muito obrigada. Não. Quer fazer mais alguma pergunta, Jéssica? Não, posso passar? satisfeita. Ok, obrigada. A Nayara gostaria também de fazer uma pergunta. Por favor, Nayara. Boa noite, parabéns, Tatiana, pela apresentação. Eu gostaria de perguntar se existe uma relação, se o policial que mais mata, se ele é o que mais comete suicídio também, ou se não existe uma relação entre esses fatos. A literatura aponta isso, depois Deise até pode explicar também isso, Deise, da pergunta da Nayara, a literatura aponta isso, que existe uma relação, né, entre a violência autoafligida e a violência heteroafligida, até porque elas podem estar associadas de alguma maneira com esse sofrimento psíquico, com alto grau de estresse, né? Então, um policial que ele acha que ele está na rua para morrer, ele provavelmente vai estar na rua para matar também. Que eles têm uma máxima que eles falam com relativa facilidade, que se alguma mãe vai chorar, que seja a mãe do bandido, né? Então, e lê-se como bandido qualquer opositor, né? Então, não necessariamente a pessoa é bandido. Tem um caso grotesco que aconteceu em Nova Iguaçu, uma vez aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, em que um policial viu um indivíduo armado num bar, sacou a arma, né? Ele viu a arma, o volume da arma na cintura, e aí ele sacou a arma e atirou nesse cara que estava com a arma na cintura, e o cara que estava com a arma na cintura era um colega, era um policial. E ele, quando viu o cara passar dentro do bar, achou que ele ia assaltar e tal, achou que ele estava na chamada atitude suspeita, e atirou no colega e matou esse colega. Então, assim, embora o nosso... e não foi uma disputa interpessoal, tá? Não foi uma briga. Foi uma coisa que realmente aconteceu ao acaso, assim. Pelo menos é o que ele disse, né? O relato que chegou à imprensa na época. Então, uma pessoa que está disposta, né? Que acha que está exposta à morte, também está disposta a se for necessário, se sentir, né, em risco, a matar. Mas isso é uma coisa assim, a partir, como eu falei, a partir do relato deles, né, e dessas falas que são repetitivas, né, que tem que chorar o que chora o outro. Mas a gente não tem uma estatística nossa que comprove essa possibilidade, essa correlação, entendeu? Mas existe essa hipótese. Essa hipótese, complementando o que a Tati falou... Obrigada. É o sonho que a gente tem de testar, né? Não tem no Brasil. Aliás, a gente não tem dados sobre o tema. A gente, para poder construir um banco de dados, a gente trabalha com notificação informal. Esse é o banco que nós estamos trabalhando hoje e construindo os boletins. Mas na literatura americana, você consegue encontrar artigos que apontem essa possível correlação, mas não é consensual. Nem todos os estudos mostram essa correlação. No nosso caso, nessa pesquisa que a gente fez, a gente encontrou, não sei se você se lembra, Tatiana, quando a gente mediu a escala de Beck de depressão e a escala de Beck de ideação, a gente viu correlação, você até usou aqui na sua apresentação, Tatiana, pessoas que declararam que tinham desejo de morrer, eram também que tinham desejo de matar o outro. Essa correlação foi alta, mas não o fato em si. Como a Tatiana colocou tão bem,
A percepção, isso são narrativas, são declarações. Entre declaração e fato tem muita diferença. Então, assim, infelizmente, eu também não posso te dizer que a gente tem como demonstrar essa... Nós estamos tentando fazer isso agora com a Polícia Militar de São Paulo. De novo, Tatiana, estamos negociando, a gente não desiste, entendeu? Estamos negociando com o comando da Polícia Militar de São Paulo para estudar letalidade policial e estudar suicídio. Só que aí tem até conseguir, a gente vai demorar um ano aí nesse vai e vem. Porque por que a gente avançou tão pouco nesse campo? Não é que as pessoas não têm um interesse, e nem porque elas não são capazes. Não, é porque tem que ter muito saco, o nome é esse, saco, para você ficar... Nós ficamos 4 anos, lembra disso? 4 anos para conseguir fazer uma pesquisa. Diogo também participou, cada um aqui é de uma etapa. Porque trabalhos com a polícia. Trabalhos com a polícia tinham que ter 2 publicações. Uma de o real oficial sobre os dados e uma sobre causos. Porque ia render realmente um trabalho à parte. Porque é muito difícil, gente. Trabalhar com polícia é, assim, uma arte sobre-humana. É uma arte. Tem uma live que nós fizemos que é eu devia até ter posto esse título, A Arte de Fazer a Pesquisa sobre Suicídio Policial. Mas na época eu não pensei nisso. Devia ter me sugerido isso. Porque a live, se você quiser, está disponível no nosso site. Lá a gente conta, aliás, eu junto com a Fernanda, que foi outra pesquisadora de uma outra etapa, cada um aqui colaborou numa etapa. Acho que a Tatiana que participou de quase todas. Mas as mais recentes é a mesma coisa. É uma dificuldade imensa que deve ser para medir a sua resistência. Se você resistiu, pronto, aí você vai poder começar a estudar. Só nessa pesquisa nós tivemos 5 comandantes para começar de novo a fazer o trabalho. 5, você lembra, Tatiana? 5. Só para fazer a primeira etapa. Então, assim, para responder você, Nayara, a gente vai levar um tempo de, pelo menos, ainda bem que a Tatiana é mais jovem que eu, então tem mais tempo para continuar aí, porque eu acho que eu vou morrer antes e vai continuar difícil, porque eles são trabalhosos. Mas, assim, a gente tem esperança que a gente vai conseguir fazer essa pesquisa em São Paulo. Mas assista essa live. São os caminhos mais diversos que a gente teve que viver para fazer a pesquisa. Desculpe não poder responder a sua pergunta e falei outra coisa, né? Mas... Agradeço. Enfim. Quem mais gostaria? Diogo, quer falar alguma coisa, Diogo? Não quer falar? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite, Deise. Quem? É Cirlei que está falando. Cirlei, boa noite. Tudo bem? A última vez que eu assisti uma live de vocês, eu estava toda feliz aqui assistindo a live, o computador deu um bizil tal, que desligou tudo, e depois eu descobri que ele tinha quebrado a placa-mãe. Eu acho que o assunto foi indigesto para o meu computador. Demorei um bom tempo para recuperar assim, a minha emoção, o computador, os arquivos, tudo junto. Mas, enfim, estivemos juntas rapidamente há algum tempo aí, e depois, quando eu vi que vocês tinham aberto esse espaço e tudo, eu falei, eu vou novamente me aproximar, né? Então, meu nome é Cirlei, eu sou professora universitária da Universidade do Estado de Minas Gerais e estou hoje como coordenadora adjunta de um mestrado profissional em Segurança Pública e Cidadania. Esse mestrado aqui em Minas Gerais, ele nasce inicialmente de uma parceria com a Polícia Militar. Foi uma demanda da Polícia Militar para a formação de quadros, desenvolvimento do seu pessoal, e aí a gente começou, né? Nós estamos na primeira turma, tem um ano com uma pandemia no meio, então, assim, de tudo um pouco, né? Então, mas eu queria comentar com vocês a minha experiência de discutir com eles o tema saúde e trabalho, né?
e ter 5 policiais na turma, porque a gente não tem só policiais, né? Então, nós temos militantes dos direitos humanos, nós temos pessoal do sistema prisional, funcionários técnicos administrativos. Aliás, a gente faz muita questão de mesclar, né? O mestrado é segurança pública e cidadania. É exatamente porque a gente não quer ser mera e simplesmente, por assim dizer, um reprodutor de qualquer formação que eles já tenham. A gente quer, na verdade, para usar o termo que está aí, quer ajudar a desconstruir em alguma medida, né? E aí, é muito interessante, porque eu não estive com eles em pesquisa, eu estive com eles em sala de aula. Então, eu como professora e eles, né? E tinha uma cadeia de comando entre eles que eu demorei algum tempo para perceber que eles olhavam um para o outro para ver quem que ia começar a falar. E estavam sempre esperando o superior se manifestar. Era aula, era sala, não cabia, hipoteticamente, a questão da hierarquia. Mas o quanto isso está introjetado. Então, eu penso que a gente tem um caminho longo aí pela frente, né? Acredito que um bom caminho, um bom espaço de pesquisa. A gente está começando. Nós estamos com uma turma de 15 alunos. Acabamos de começar. Não estou te ouvindo, Deise. É que estava no mudo. Fica onde a sua faculdade? Minas Gerais. Não, Universidade do Estado. Em Belo Horizonte. Ah, em Belo Horizonte. Capital. Fica na capital. Então, a gente está começando, né? E comentei isso, e tive acesso ao trabalho de vocês porque eles trouxeram. Eles é que comentaram a respeito do Instituto, né? E aí, inclusive, um professor nosso, que também é policial, ele já fez curso com vocês. Eu tô na turma aí esperando. A hora que tiver um curso, eu quero fazer. Eu quero conversar mais com vocês a respeito disso, inclusive, porque essa é a temática que eu trabalho com eles. Eu trabalho saúde mental e trabalho, né? Essa é a proposta. E aí eu queria só compartilhar isso com vocês. Então, você deixa o seu e-mail aqui para a gente te mandar um convite e você divulgar também na universidade o nosso próximo curso, que vai ser suicídio e risco ocupacional. A gente vai fazer no final de outubro. Ótimo. E dentro da segurança pública. Só que nós não vamos ficar só na Polícia Militar. A gente vai pegar diferentes instituições, porque agora a gente já consegue, a gente caminhou um pouquinho, então a gente consegue dados de algumas instituições, então a gente aproveita para botar nos cursos. Mas, infelizmente, nós não temos pesquisas. O sonho da gente é fazer pesquisa de uma amostra representativa nas polícias do país. Nossa Senhora, ia ser um sonho. Sim, pois é. Não, quem sabe se a gente vai ter... né? Acho que a gente pode pensar aí nas nossas parcerias, né? Assim, eu tenho uma contemporânea... Ah, tá. Cirlei Dias. Não, cirleidias@eng.br. Então, quem trabalha lá é o Francis. Isso. Né? Exatamente. Isso. Ah, que exatamente. Bom. O Francis trabalha com a gente, é professor do curso, está no colegiado, amanhã estarei com ele. É isso mesmo. Mande um abraço para ele e a gente vai estar oferecendo esse curso. Se você quiser participar e também divulgar, para a gente é uma maravilha. E vamos conversar sobre parcerias, tá bom? Vamos. Obrigada por não ter desistido de nós. Não poderia desistir de jeito nenhum. A internet é um porre, né? Ela ajuda, mas ela também atrapalha, né? Tive que driblar aí as dificuldades tecnológicas, né? Mas é isso, pessoal. Vamos abrir esse caminho. Nós temos muito interesse, né? E a gente tem outros acessos, inclusive na própria polícia, porque quando eu fiz mestrado e doutorado, eu estive com o pessoal da polícia. Temos várias pessoas que a gente tem parceria, que são professores da CADEPOL, enfim, há alguns acessos aí que a gente pode começar a pensar. Com certeza, Shirley, até porque a gente sabe que a Polícia Militar de Minas Gerais é uma polícia que, particularmente, tem crescido o suicídio já há 5 anos. Eu tenho essa notícia informalmente. Mas quando fala em estudar, em trabalhar, em fazer parceria sobre esse tema, ninguém quer conversar com a gente. Pois é, às vezes vai chegar para a gente como demanda do mestrado.
pode chegar, a gente pode chegar por um outro caminho, né? Que é chegar alguém da polícia querendo estudar isso. E aí, ele, provavelmente, ele já fez esse circuito, acredito, internamente, né? Então, essa é uma perspectiva, né? Porque eles estão bem-vindo. Obrigada, Shirley. Muito obrigada mesmo, tá? Eu vou fazer contato com você para a gente pensar algumas estratégias, tá bom? Estou aguardando. Conte comigo, tá? Parabéns, Tatiana, pela sua pesquisa, né? Construir uma pesquisa é sempre um trabalho para o orientando e para a orientadora, não é isso? É sempre. É verdade. Obrigada. Tudo de bom para vocês, gente. Eu vou mutar aqui. Estou à disposição, Fica tá? à vontade. Obrigada. Obrigada. Um abraço. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês estão satisfeitos? Que já são quase 9 horas. Você vê como é que o tema rende, né? Já são... É mesmo? Gente. Faltam 7 minutos para 9 horas. A gente se perde. É porque o tema é apaixonante. Ao mesmo tempo que irrita, a gente se apaixona. E quem se apaixona não sai mais. Então, a gente fica feliz por vocês estarem aqui conosco, inaugurando esse espaço. E se ninguém quer mais fazer nenhuma pergunta, eu vou perguntar só de novo. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Todos estão satisfeitos? Então, eu vou pedir licença a vocês para que eu possa falar um minutinho do nosso Movimentos Amigo da Prevenção, que é um movimento que nós lançamos. Eu vou compartilhar aqui com vocês, para quem não conhece ainda, poder saber onde encontrar no nosso site. Eu hoje estou com a camiseta, mas só que o meu vídeo, ó, não dá para ver. Mas veja aqui, ó, que coisa mais linda, ó. Essa aqui é a nossa camiseta desse movimento que nós estamos lançando e convidamos a vocês para serem multiplicadores da prevenção. Para isso, basta vocês acessarem. Vou colocar aqui para a gente mostrar rapidamente. Não vou tomar mais o tempo de vocês, é bem rápido. Aqui está na nossa página o movimento, a explicação sobre o movimento, né? Que tem como objetivo de criar uma rede nacional que vai envolver pessoas, vai ligar pessoas que querem valorizar a vida. E uma da forma de trabalhar com isso são os projetos que nós temos desenvolvido, seja em escola, seja na segurança pública. Para quem não conhece, o programa Escola que Previne foi um dos trabalhos que nós desenvolvemos no âmbito escolar. Hoje a gente não está mais só na segurança pública, porque infelizmente o suicídio é um problema que está em todas as partes, inclusive entre jovens. Então, assim, quem quiser se associar ao IPES, ser um pesquisador, ser um médico, ser um psiquiatra, ser um psicólogo, ou ser simplesmente um cidadão que tem compromisso com a vida e quer estar conosco, desenvolvendo os trabalhos que a gente está propondo para o ano que vem, é só clicar aqui, olha que bonitinho, ó. Clicou aqui, quero ser um associado IPES. Com isso, vocês podem escolher da melhor forma de se associar. Claro que a gente diz que é para a gente criar essa rede, mas essa rede precisa de sustentabilidade. Por isso que a gente convida vocês para conhecer um pouco melhor o IPES. O nosso site tem desde as pesquisas no laboratório de estudos, aqui, olha, nós temos uma biblioteca digital, nós temos publicações, tem o programa Escola que Previne, que foi a primeira iniciativa que nós desenvolvemos, tem os cursos, enfim, tem muitas coisas que vocês podem usufruir, mas para tudo isso acontecer, a gente precisa de vocês. Por isso que a gente aproveita sempre no final das iniciativas para convidá-los, tá, gente? Então, a gente agradece aí pela atenção de vocês. Fica aqui o convite para que vocês conheçam um pouco mais dessa proposta. E, desde já, eu só tenho uma palavra a dizer: gratidão. Que é essa palavra que a gente encerra o nosso debate e também pede a vocês que divulguem o ciclo de palestra. Esse é o espaço que vai estar aberto todo mês, exceto o mês que vem, que é o Setembro Amarelo, que a gente vai estar focado no movimento Amigos da Prevenção. Nós vamos ter 7 mesas redondas. A primeira mesa vai ser sobre o lançamento dessa campanha, com profissionais da ABEPS, Associação Brasileira de Estudos em Suicídio e Prevenção.
representantes do CVV, representantes de ONGs que trabalham com a prevenção do suicídio com o luto e representante também de uma associação pela saúde emocional de crianças. No segundo dia, na segunda mesa, é a mesa da vida em busca de sentido. É uma mesa que vai falar dos fatores protetivos do suicídio envolvendo profissionais de saúde. Porque dia 10 de setembro é o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio. A terceira mesa, a gente vai ter falando sobre vida, morte e espiritualidade, trazendo o padre Lício, que é um sobrevivente de suicídio, e é um escritor, e entre outras pessoas que vão estar conosco nessa mesa. Em seguida, nós vamos ter a mesa da Karina Ocagina, da professora Maria Júlia, da USP, que vai falar sobre o luto dos enlutados por suicídio. Na semana seguinte, somos nós. Eu, Tatiana, Natália, Paula, Mariana e Fernanda vamos estar apresentando os resultados do boletim de segurança de mortes violentas intencionais na área de segurança pública, com dados, infelizmente, ainda não oficiais, mas é os dados que nós temos e nós conseguimos dar sentido a esses dados. Isso é uma alegria. E está bem legal. Depois nós vamos ter uma outra mesa que é sobre felicidade, como ser feliz. É possível ser feliz? Com profissionais da área da comunicação, da área da psicologia, com diferentes... É uma mesa interdisciplinar. E, por último, a gente vai ter a mesa que é o fechamento do nosso trabalho com o programa Segurança que Previne. Os profissionais de segurança pública vão falar sobre as suas experiências pessoais e os trabalhos que eles vêm desenvolvendo dentro das suas instituições. Policiais, agentes penitenciários, bombeiros, policial civil, policial militar. Então, assim, para a gente vai ser um mês de muito conhecimento e muito trabalho, porque já está dando muito trabalho, mas a gente conta com vocês para que a gente possa enriquecer e ampliar essa rede. Mais uma vez, eu agradeço. Peço desculpas se eu me estendo muito, mas esse é o espaço que a gente tem para divulgar nosso trabalho e a gente conta com vocês, que vocês venham estar conosco, venham conhecer o IPS é na Tijuca. Nós não estamos abertos para cursos presenciais, mas nós recebemos pessoas que queiram conhecer. Lá a gente vai tomar um cafezinho, vai apresentar as propostas, né? E vamos ampliar essa rede. Fica aí o convite. Eu desejo a todos uma boa noite e aqueles que estão em processo de tese, que estão em processo de conclusão de mestrado, por favor, divulguem nos seus programas, porque esse é o espaço para vocês, que foi criado com muito carinho para que o IPS possa ter conexão com a universidade. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tatiana, por favor, faça o encerramento, as suas palavras finais, porque eu já falei tudo. Bom, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que assistiram à apresentação e agradeço o espaço deles, a confiança de sempre. É isso, um beijo. Um abraço a todos e boa noite. Eu só tenho que agradecer. A sua apresentação foi excelente e eu acho que fica aqui o estímulo para que outros venham participar. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite. Gratidão. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Um abraço, pessoal. Caramba, cadê? Tati, parabéns, viu? Foi ótimo. E obrigada, querida. Obrigada. Boa noite, Diogo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.